Lucas capítulo 23. Jesus ante Pilatos. E levantando-se então toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o Rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E Pilatos disse aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Herodes. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, o qual também estava em Jerusalém naqueles dias. E Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele viria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tomou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes se fizeram amigos entre si, pois dantes andavam em inimizades um com o outro. Barrabás. E Pilatos, convocando os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que ele não fez coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma rebelião feita na cidade, e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhes disse: Mas que mal tem feito este? Não acho nele culpa alguma de morrer. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam. Mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que o levasse após Jesus. As mulheres. E seguia uma grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e o lamentavam. E Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventurado as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outreiros: Cobre-nos, porque se ao madeiro verde fazem essas coisas, que se fará ao seco a crucificação. E também conduziam outros dois que eram malfeitores para serem mortos com ele. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os principais zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele. Chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. O ladrão penitente. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça,
Padecemos, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso. A morte de Jesus. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. O sol se escureceu, o véu do templo se rasgou ao meio. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, aleluia, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E toda a multidão que se juntava a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltavam batendo no peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe, vendo estas coisas. E eis que um homem chamado José, senador, o qual era membro do Sinédrio, homem de bem e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, era de Arimateia, cidade dos judeus, e porque também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu num lençol, lhe pôs um sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele na Galiléia seguiram também e viram os sepulcros e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias aromáticas e unguento. E no sábado repousaram conforme o mandamento.